vários, né? O Rafael tá lembrando aqui. Quando ele foi reeleito, ele foi chamado de Continuando Henrique Nervoso. Minha gente, não dá, né, cara? O Trump rasgou a fantasia, né? O Trump, não. O Putin rasgou a fantasia, né? Ele não tá nem aí mais pras aparências. Ministro do Transporte é encontrado morto horas depois de ser demitido por Vladimir Putin. Caramba, o que será que aconteceu, Quilim? Bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Roberta, Sheila e a todos que nos acompanham. Olha, as autoridades estão falando em suicídio, mas é claro que é mais uma morte de uma enorme lista suspeita. Bom, o Roman Starovoitis, ministro dos Transportes, foi encontrado morto horas depois de ter sido demitido por Vladimir Putin. A polícia afirma que uma pistola foi encontrada em seu carro, ele estacionou num local público e teria se matado. E aí, claro que você começa a ver o que está por trás da carreira desse ministro dos Transportes. Ele era o governador da região de Kursk. Kursk é a região em que o exército ucraniano conseguiu invadir durante essa guerra com a Rússia. Depois, a muitas custas, a Rússia conseguiu tirar os soldados ucranianos da região. Mas ele já estava no Ministério dos Transportes quando aconteceu essa invasão. Mas o atual governador está sendo acusado de corrupção. Ele teria desviado parte da verba que foi destinada justamente para o exército russo para proteger aquela região. E o ministro dos Transportes, falecido agora, teria sido apontado como uma das testemunhas de defesa desse governador. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência, mas aí você pega uma lista enorme de pessoas que são desafetos de Vladimir Putin ou têm cargos importantes no governo e oligarcas que acabam morrendo de forma misteriosa. Recentemente, o vice-presidente da maior empresa de oleoduto da Rússia e, consequentemente, do mundo, caiu da sacada de seu prédio do 10º andar. Aparentemente, suicídio. Teve um caso também, se não me engano, do ano passado, que um homem também desafeto de Putin, crítico, foi encontrado morto e teria sido suicídio. Mas a bala entrou pelas costas, né? É difícil alguém se suicidar dando um tiro pelas costas. E vocês também vão lembrar do caso do Prigozhin, né? Que era o líder do grupo Wagner, resolveu se rebelar contra Putin e fazer um motim. Aí, explodiu o avião dele, né? Estava fazendo uma viagem de avião, explodiu. Uma série de coincidências. Então, esse caso, mais uma vez, levanta suspeita de mortes que muita gente acha coincidência demais que acontece na Rússia. Me lembra do FEBEAPA, né, do Stanislau Ponte Preta, o festival de besteiras que assola o país, de um delegado que lavrou lá um boletim de ocorrência, um corpo que foi encontrado na cidade dele assim. O corpo foi encontrado carbonizado, cortado em 18 pedaços dentro de um saco, e o saco estava descendo o rio abaixo. A possibilidade de suicídio parece descartada. O cara com uma bala nas costas. Não, a conclusão é que ele cometeu suicídio. Pô, como se suicidam, cara? Não existe vida pra quem... Enfim, que coisa triste, né? Pô, será que viver em Moscou é uma cidade tão bonita? Será que é tão triste assim para os caras se suicidarem o tempo todo? Ô, Quilim, temos um segundo assunto aí que é Netanyahu e Trump. Com Netanyahu, inclusive, indicando o presidente americano para o Nobel da Paz. E o Trump que tem um ego enorme, né? Ele quer muito esse Nobel da Paz, até porque um outro presidente americano ganhou o Nobel da Paz, o Barack Obama. E aí o Netanyahu sabe inflar o ego, disse, olha Trump, tá aqui uma carta que eu vou enviar ao Comitê do Nobel da Paz, num banquete que aconteceu ontem em Washington, e o Trump todo feliz, olha, por essa eu não esperava. E o Netanyahu disse, você merece, porque você traz a paz. O Trump chama para si o fim da guerra com o Irã. Inclusive o Paquistão também falou que iria nominar o Trump para o Prêmio Nobel da Paz, porque o Trump teria sido um importante intermediador entre Paquistão e Índia, naquele conflito que aconteceu no começo do ano, e ele também quer colocar um ponto final no que acontece na faixa de Gaza. Chegou a falar, inclusive, que Israel teria aceitado os termos
de um acordo, o Hamas sinalizou de forma positiva, pediu algumas mudanças, e aí Israel falou, opa, essas mudanças são inaceitáveis. A gente já esteve nessa situação diversas vezes, mas é claro que Benjamin Netanyahu joga com o ego de Donald Trump, muito possivelmente essas negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza não vão avançar agora, mas ele faz um afago ao ego de Trump, entregando essa carta. E aí, nessa reunião, também um outro assunto importante, o Trump foi perguntado se ele vai enviar armas à Ucrânia. Ele disse que vai, está muito triste com o Putin, que não para com a guerra. Ele também queria colocar um fim no que acontece entre Rússia e Ucrânia, e falou, olha, a gente vai voltar a enviar armas, né, porque a Casa Branca anunciou recentemente que interrompeu o envio parcial de algumas munições, mas vai voltar a enviar. Então o Trump, que tinha como prioridade resolver a crise no Oriente Médio e também essa guerra entre Rússia e Ucrânia, não conseguiu. Mesmo assim, Netanyahu entende que ele merece o Prêmio Nobel da Paz. O que ele falou aí, o Trump, é fácil de se afagar, né? Porque, enfim, ele queria ser papa. Ele foi lá e publicou uma fotografia dele vestido de papa. Então, o cara, ele realmente sempre se vê ali nos postos mais altos, ele quer tudo pra ele. Depois que o Trump virou presidente, eu fui atrás de muitos livros sobre a vida dele, sobre os primeiros anos como presidente, li bastante sobre o assunto. E tem um dos livros, que é O Medo, do Bob Woodward, que conta lá que o Trump, né, a rotina do presidente americano é qual? Acordar, colocar o terno, tomar um banho, descer lá do quarto andar da Casa Branca, para o salão presidencial, onde ele vai receber os relatórios do dia, de todos os secretariados, secretário da Secretaria de Política Internacional, olha, aconteceu isso aqui na Ucrânia, Secretaria da Agricultura, há protestos em Ohio por causa de... Para ele saber o que está acontecendo, né? Um curto relatório do que está acontecendo no mundo e nos Estados Unidos. E aí dizem lá as fontes ligadas a ele que é impossível você fazer ele se concentrar nesse relatório. Ele não consegue. A cabeça dele divaga, ele vai para outro lugar, você vê que ele não está absorvendo nada, aí a estratégia dos caras é colocarem o nome dele várias vezes em caixa alta nos textos e colocar ali o marcador amarelo em cima do nome Donald Trump. A saber ao presidente Donald Trump a situação, papapá. Aí ele consegue se concentrar melhor, né, tendo o nome dele ali, ele se interessa mais pelo texto quando o nome dele está incluído. É uma criança gigante laranja. Uhum. Que ocupa a cadeira mais importante do mundo. Ô, Kirin, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.